Estamos Estamos no no ar, ar! de volta, Libertos Podcast, o seu podcast da Nação Libertos. E que alegria é estar de volta. Já dizia o nosso profeta Ageu, a glória desta última casa será maior que a da primeira. Muitos não querem ver a primeira casa cair, mas para a glória da segunda casa retornar, algumas coisas serão quebradas. Então, glória ao nome do Senhor, que em 2024 nos permitiu crescer enquanto indivíduos, para que agora possamos crescer como coletivo. E a minha honra nessa oportunidade é estar com pessoas que eu muito admiro. Um é meu irmão, meu amigo, meu parceiro. O outro está acima, é outro nível. Pastor Paulo Santos, que também vai estar ministrando sexta-feira agora, 7 de fevereiro, no nosso retorno da Vigília Libertos, que tem por tema Tu, porém, permaneça. Pastor Joel, fale conosco. Mas eu não sei nem como introduzir. Coração tá taquicárdico, voltou aquela sensação do primeiro É podcast que a isso, gente gravou. Poder voltar depois de um tempo de pausa, um tempo de verdade. crescimento, é realmente magnífico, tá? A oportunidade de novo de poder voltar com o projeto, estar nessa mesa com você, essa mesa que já edificou a vida de tanta gente. Quantos testemunhos, Verdade, feedbacks a gente pastor. recebeu de tudo que foi liberado no podcast. E hoje, né, com a presença aqui especial do nosso querido pastor Especial. Paulo Santos. Meu Amém. pastor, queria primeiramente desejar que o senhor seja bem-vindo, fique à vontade. Para nós é honroso demais poder contar com o senhor agora na primeira Amém. vigília do ano. É verdade. Passamos, pastor, 14 meses Meu sem nos Deus. encontrar, né, como um grupo, como um coletivo, como foi falado agora, crescendo enquanto indivíduos, né, tendo que crescer como pessoas para poder trazer algo mais, algo diferente, né, para o nosso estado, para a nossa cidade. E meu pastor Paulo Santos, queria que o senhor se apresentasse aos nossos espectadores nessa oportunidade. Pode falar o seu nome, seu ministério, de onde que o senhor vem, há quanto tempo que o senhor está pregando e como o senhor Amém. conheceu Libertos. Amém. Antes de mais nada, a paz do Senhor a todos, todos os Amém. internautas. Deus abençoe pastor César, pastor Amém. Joel. E para mim é uma satisfação poder estar aqui, porque o Libertos é algo muito importante dentro do nosso estado. Amém. Tem levantado muitos jovens, muitos adolescentes. Essa geração tem sido impactada através desse projeto. E para mim é uma satisfação poder receber esse honroso convite e poder estar juntamente com vocês, que também são referências Amém. na nossa cidade. Para mim, o Libertos é algo que marcou. Preguei em algumas edições Sim. das vigílias e eu tenho visto o que Deus tem feito através da minha vida, tanto aqui em Belém do Pará, como em diversos lugares desse Brasil. Deus tem nos levantado, Deus tem nos usado de uma forma muito impactante. Mas nós somos apenas vasos Amém. nas mãos do oleiro. E eu sou muito grato. A expectativa é muito grande. Desde já nós estamos orando em prol dessa vigília. Eu creio que vai ser uma madrugada impactante, uma madrugada pelo qual vidas serão restauradas pelo poder da palavra, através do Eu louvor creio. e através de vossas vidas também. Amém. Muito obrigado por estar aqui com vocês A nessa honra tarde. totalmente nossa. Pastor Joel, voltar agora com este tema, né, que Deus colocou no nosso coração. Timóteo, tu, porém, permaneça. Eu acredito muito na nossa expectativa enquanto servos de um Deus extraordinário, a expectativa do próximo nível, do próximo degrau, da próxima virada de chave, até É mesmo do próximo verdade. salto de nível, né? Aí aqui Paulo vem a Timóteo e diz, Timóteo, tu, porém, permaneça. Isso pode ser aplicado de tantas formas. Enquanto o próximo nível não chega, o que eu faço? Permaneço. É Enquanto o verdade. extraordinário não chega, o que eu faço? Permaneço. Tem uma passagem da Bíblia ali em Lucas 2 que vai falar sobre uma profetisa chamada Ana, que ela perdeu, né, o seu esposo no 7º ano de casamento. É o período de 400 anos que não tem manifestação dos sinais de Deus. Muito acredito que Deus abandonou o seu povo, mas Deus fala com pessoas específicas. Mas naquele período de silêncio, Ana permanece ali. Eu acredito muito que o permanecer, quando eu não vejo o extraordinário, é ainda mais necessário do que permanecer quando eu vejo o É extraordinário, né? verdade. Nesse período onde o Senhor nos fez, cada um está em uma crescente, cada um está ganhando um terreno, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos, mas colocados em localidades estratégicas de uma mesma Babilônia, né? Eu muito no Rio,
Pastor Joel viajando muito, Pastor Paulo Santos viajando em muitos estados e hoje numa mesma mesa. Quantos estados seriam representados hoje por essa mesa aqui com nós três, É né? verdade. Para a honra e a glória do Senhor. Eu queria falar aqui com o Pastor Joel. Qual a expectativa para esse tema? Porque certamente Deus faz primeiro em nós, para depois fazer através de nós. O que Deus quer manifestar a Belém? Tu, porém, permaneça. Qual a sua visão sobre isso, pastor? Abre muito, é muito amplo. Eu acho que a riqueza que o Libertas vai trazer nessa primeira edição é algo magnífico, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, permanecer não é estar estagnado. Verdade. Permanecer, você pode estar num local, pode estar ali perseverando, mas não significa que não há nada acontecendo. E esse tema, assim, é magnífico. Permanecer, eu acho que cabe muito bem no Libertos, 2018, 2019. E eu tenho algo comigo que é algo que tem, assim, sido um arco na minha vida, que mais importante é a continuidade. Verdade. A gente, como pregador, a gente percebe que quando a gente libera uma palavra de algo novo que está sendo gerado, aquilo cria uma comoção maior. Verdade. Mas quando a É gente diz verdade. permaneça no que você já está fazendo, porque a continuidade é mais importante que a novidade. Nossa, muito forte. Às vezes não é o momento de startar coisas novas, mas é momento de dar continuidade àquilo que já estávamos fazendo. Tornar sólido, né? Eu acho que o Libertas é isso, porque dar certo não é dar certo uma vez e depois parar. Verdade. Permanecer é continuar dando certo. Ainda que tenha crises, percalços, ainda que haja momentos de aflições, mas você dá continuidade. Numa palavra que Deus liberou, para mim permanecer é isso. Que maravilha, né, pastor? É Estávamos verdade. falando há pouco com os pastores, antes de começarmos aqui, sobre a selar de Deus, né? É Isso. um termo que aparece Magnífico. muito nos salmos, né, pastor? No livros realmente poéticos. Eu lembro de um que fala muito comigo, que é o Salmo 46:11. Serás exaltado entre as nações, serás exaltado na terra. Aí vem entre parênteses ali, selar, depois do aquietai-vos, né? E esse selar significa pausa, né? É quando o chefe da orquestra ele vai olhar para a banda e vai fazer um sinal com as mãos, determinando Forte. que é uma selar. E eu que não entendo muito de música, ao ver que através desse sinal a banda vai diminuir o volume, vai ficar baixinho, eu que não entendo de música vou pensar, até que começou fazendo barulho, mas parou. Só que selar não é final, é É apenas uma verdade. pausa. Pausa pra quê? Porque depois da pausa é que a banda vai entrar no seu momento de maior tom, no seu momento mais barulhento. Então tem gente achando por muitas vezes que nós paramos, que nossos ministérios pararam, que as famílias dos servos de Deus estagnaram. Não, é porque na selar a gente amadurece. Na pausa a gente cresce. E tão certo como vive o Senhor, quem mexeu com o nosso silêncio ouvirá o nosso barulho. E Meu nós Deus. sabemos que depois Magnífico. da pausa é que vem a experiência, vem a maturidade, vem a constância. E quantas pessoas estarão no Libertos que viveram no último ano uma selar? Que viveram no último ano uma pausa. Se nós fôssemos olhar para nós mesmos, o que que pausou ao longo de 2024? Sinceramente, só o Libertos. Porque as pessoas do Libertos nunca estiveram tão ativas quanto no último ano. Verdade. Pessoas alcançaram, seu ministério teve pessoas lideradas por nós que pela primeira vez foram pregar em um outro estado, foram ministrar em um outro estado, pessoas que casaram, pessoas que passaram em faculdade. Deus marcou esse tempo, esse ciclo, para que fosse um tempo de pausa, porque antes da pausa eu via garotos, agora depois da pausa eu vejo homens. Antes da pausa eu via Foi mesmo. crianças, agora depois da pausa eu vejo ministros. Então que pausa interessante é essa, né? Que eu sei que no silêncio muitos nos deixam, na lá, muitos até perguntam, debocham, cadê o barulho? Só que ausência de barulho não significa ausência de propósito. Às vezes no silêncio Deus tá trabalhando mais para que na hora certa a gente venha gritar o grito de vitória. Pastor Tremendo. Paulo Santos, o que esperar das pessoas que estarão ali e eu como pessoa que estarei ali, o que posso esperar dessa madrugada, uma palhinha da pregação que nos espera lá na Tô sexta-feira, ansioso também né? pra ouvir. Pela graça de Deus, nós temos muitas mensagens pelo qual Deus nos entrega Sim, e nós sempre pedimos uma direção de Deus, né? De acordo com o público, de acordo com o ambiente, mas tem uma mensagem que está ardendo no meu coração, que eu falo acerca das 3 coisas que os filisteus fizeram com Saul depois de morto. Primeiramente, cortaram a cabeça dele. Depois que cortaram a cabeça, tomaram as armas. E depois que tomaram as armas, não era o suficiente.
Eles enviaram mensageiros para avisar que Saul estava morto. Meu Deus. Estar morto não era o bastante para os filisteus. Forte. Primeiramente, eles cortaram a cabeça. Aí, analisando esse detalhe, Deus falou no meu coração: por que cortar a cabeça? Além de ser um hábito de guerra, uma cultura, mas tinha um porquê. Cabeça fala de mente. E mente fala de memória. Meu Deus. E memória fala de história. Quando os filisteus cortaram a cabeça de Saul, eles estavam dizendo: não basta somente ele estar morto. Vamos apagar a história de Que Saul. forte. Nós não queremos que Saul seja lembrado. Meu Deus. O teu inimigo, ele quer apagar a tua história e o teu legado. Meu Deus. Segundo, tomaram as armas de Saul. Saul, além de rei, ele era um grande guerreiro, pastor Joel. Verdade. Sabia manusear uma espada, uma lança, uma flecha. Aí eu aplico quando Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir Glória a fortalezas. Deus. A tua pregação é uma arma nas mãos de É Deus. verdade. O louvor que sai da sua boca é uma arma nas mãos de Deus. O teu inimigo, ele quer tomar as tuas armas. As nossas armas não são carnais, mas são É espirituais. verdade. Então, o diabo, ele fica muito alegre quando um pregador para de pregar. É. Quando alguém que antes era uma bênção no louvor para, ele fica muito alegre, porque a vontade dele é tomar as nossas armas. É verdade. Ele quer desarmar o exército de Cristo. Só que não para por aí, pastor César. Os filisteus propagaram a morte de Saul. Espalharam. Eles tinham prazer em espalhar. Porque o teu inimigo, ele não quer somente te matar. Ele não quer somente apagar a tua história. Ele não quer somente tomar as tuas armas, mas ele quer divulgar a tua queda, a tua verdade. falência. Eu ouvi muito durante esse ano que passou. O Libertos não vai mais voltar. Só que eu sabia que o projeto não foi o homem que te deu, Glória a Deus. Aleluia. mas foi Deus que te deu. Aleluia. O que o homem dá, o homem É tira. verdade. Mas o que Deus dá, É verdade. homem nenhum pode tirar. Bênção. Verdade. Então é uma palhinha, né? Meu Deus do Se céu. Deus mandar eu mudar a mensagem, eu vou mudar. Que forte. Pastor, Forte. complemente. Tenho que complementar. Pastor Paulo, no seu ver, assim, eu sei que o senhor é um teólogo, uma das principais falhas de Saul foi a falta da permanência. Meu Deus. Tremendo. A gente percebe que é alguém que começa bem, alguém que é ungido dentro de casa, É verdade. mas não teve a graça de permanecer. Permanecer. E quando a gente volta dentro do contexto bíblico, uma das principais promessas que Deus faz para um servo que permanece: eu vou dar continuidade na tua descendência. Eu lembro de Finéias, naquele ato do profeta Balaão, e Deus fala para ele assim: porque você teve zelo e permaneceu, o teu sacerdócio durará para sempre. E é um sacerdócio que dura até 45. Mas quando eu permaneço, aquilo que era para ser pausa continua por todo sempre. Então, esse tema permanecer é tão forte, porque o que eu creio que está preparado para esse ano, a gente precisa permanecer firme, Verdade. para que a gente possa suportar e acessar tudo que Deus ele tem para nossa vida. O pastor Joel aqui É falou verdade. sobre permanecer, né, junto com o pastor Paulo Santos, e veio algo à minha mente. Que tem pessoas, está falando com o pastor há pouco, que estão chegando hoje de Macapá para vir para a vigília. De quarta para quinta, pessoas chegando de Santa Catarina para vir para a vigília. A Ruth, a qual nós gravamos aqui o episódio de despedida, né? Um EP de despedida, ela vai estar aqui para a Que vigília. bênção. E permanecer, né? Poderiam ficar em seus estados e vão estar aqui porque sentem através Meu de Deus. uma postagem que algo muito grandioso vai acontecer aqui em Belém do Pará. Expectativa grande. E grande, né? Pastor Joel, nesse período agora que o Liberty vai fazer 7 anos. Que Nossa, história, né? O que tempo da história. perfeição. Pergunto no pastor Joel, a edição que mais marcou até aqui você? Poxa, difícil. Difícil, né? Muito difícil. Eu lembro do Aquedá, que foi em Marituba, no Tempo Tempo Central. Nossa, aquela Verdade. noite foi memorável. Mas eu acredito que a Jeová Jiré Marcou muito. marcou demais ali Sim. na Portas Abertas. Aquela noite, assim, até hoje eu escuto testemunhos Sim. daquele dia.
E é interessante porque a gente escolheu muitos liderados daquela noite, né? Sim, Foi a nossa primeira experiência com os meninos que já tocavam na Portas Abertas, o isso. Vinícius, o Arthur, o Matheus, a Raquel, que estava voltando diferente pro Libertas agora, né? Com uma graça diferente. Isso. Foi uma noite ali realmente apoteótica que a nossa mente provoca até uma falsa memória, pensando que foi uma vigília. É, De tão profundo que foi uma conferência, né? verdade, verdade. Experiência, né? Exatamente, foi assim forte, foi algo assim realmente divisor de águas. Você falou um pouco sobre continuidade, é interessante que quando eu voltei agora para Belém, no dia 20 agora de janeiro, eu postei uma foto falando sobre continuidade. Acho que acredito que continuar uma obra é muito importante. Verdade. Começar, não é que seja fácil começar, mas o fator novidade nos anima, né? O Isso, fator novidade já deixa um pouco sem pronto pra dúvida. gente. Mas quando eu acho que eu já sei o que vai acontecer, ou já sei todos os caminhos a percorrer, parece um pouco mais conflituoso Sim, dar a continuidade. Você falou agora sobre o Jeová Jireh, né? Foi o início do nosso último ciclo, que foi de fevereiro a dezembro de 2023. Um isso. ciclo imparável. E quando já foi em janeiro de 2024, já começou as viagens para o ministério, nós já começamos a viajar bastante. Esse ano nós sentimos que o Tu Porém Permaneça será para 2025, o que o Jeová Jireh foi para 2023, né? A Amém. continuidade de algo, o início de uma porta nova, uma virada de chave. Pastor Joel, a pessoa a qual o Senhor está ansiando para ouvir cantar que ainda não cantou no Libertos. Eu tenho aqui alguns nomes, né? Temos a Ana Moraes, Sim. que estamos ansiosos em receber a irmã Ana Moraes. Cara, a Ana Moraes, eu tive a oportunidade de ter muitas agendas com ela, Sim, né? E a gente vê o quanto é diferente o que ela diferente. carrega. Ela, sem dúvida, no nosso estado é uma referência na adoração. Referência. Temos a nossa amiga, que também é esposa de um pastor querido nosso, a irmã Eduarda, né? Que eu soube, não sabia que vai ser até a mamãe, né? Tá se preparando para ser mamãe Ah, que benção. novamente. Vai estar cantando conosco. O irmão Daniel Sena, sempre que possível, pelo menos uma vez por ano, Daniel sem ter comentário, né? comentários. E a banda de abertura do Liberty, né? Que vai ser composto por muitos adolescentes, muitos jovens. Vai ter Eu, a Duda também, Vai né? ter a Duda, tô falando agora, a Eduarda, né? Que eu Ah, mais chamo conhecida como sim, Duda. sim, sim. E a abertura vai estar Carlane, Larissa, vai estar Nicolas, tantos outros. E eu tô muito feliz por rever alguém conosco, que é a Débora. É, A Débora nossa, Vitória, ali, tô Débora. ansioso É. pra vê-la. Só a seleção, né? Só a seleção ali, vou Acho ficar que nem ali, a Todá, né? Tem um time desse. ficar ali vendo Débora, estamos ansiosos pra te ver cantar também. É A verdade. Ruth, que A tá Ruth, voltando é. agora, já faz o quê? Um ano e meio que a gente não ouve a Sim. Ruth, né? E eu tô muito ansioso pra ver também as duas mulheres pregarem naquela noite. Porque eu sei que o Paulo Paulo Santos ele é Meu do Deus. extraordinário pra cima. É, As mulheres ali que vão pregar também me fazem Ali é, ficar são. ali é forte, hein? atentos. E a gente vai dar muito lugar também, né? Com certeza. Com o Gabriel, né? O Gabriel e o Cantei. Corinho. Inclusive, feliz aniversário, Pastor Gabriel. Parabéns, Hoje meu está amigo. sendo gravado dia 3 de fevereiro. Deus abençoe. Queremos te abençoar e determinar as Amém. bênçãos sobre a sua vida. É um querido amigo, um querido irmão. A sua vitória também é a nossa. Então já vamos ouvir o Pastor Paulo Santos com uma palavra pentecostal que vai abrir a vigília. Vou Vai levar dar papel e todo. caneta Eu pra vou pegar levar, os vou até códigos. gravar e falar que Deus me deu de madrugada. O coração tá Em chamas, né? ardendo. É isso. Aí logo após vamos ouvir a missionária Isabela, que sou suspeito pra falar É, sobre a Isabela. Eu amo ver a Isabela pregar, eu amo também. ouvir a Isabela cantar. E ela voltou de Paris naquela missão com uma graça a mais. É Esteve em verdade. Paris ministrando, foi uma benção. E também a Tainara. Eu tô É, muito na expectativa que de ouvir a benção. Tainara ministrar. A Tainara estava em oração conosco. O resultado do tema também são orações dela. Nós estávamos entre dois temas, que era o Cântico de Miriam, porque Miriam, em um período onde ela está envelhecida, no meio do deserto, eles adquiriram um costume. Alguém está quase para morrer. Vamos abrir a sepultura para não atrapalhar a gente. Quando morrer, a gente enterra. E quando Miriam vai ver que estão preparando a sepultura dela, porque ela estava leprosa e agora envelhecida, ela vai pegar o pandeiro e vai dizer: Eu posso estar velha, mas não estou morta. E enquanto eu estiver Tremendo. viva, ninguém me E ela enterra. também é um ótimo exemplo de permanência, né? Permanência. Porque ela já começa a adorar antes de atravessar o mar. É Exatamente. alguém que ela é tão fidedigna, ela acredita tanto no que Deus tem pra ela, que ela sabe que pode estar no meio, mas ela vai chegar até o final. Isso é maravilhoso, né? A adoração faz chegar, abre a porta, né? Verdade. E agora que sendo o tu, porém, permaneça, nós entendemos também que a permanência nos leva a esse próximo nível, né? Sim. A permanência nos leva ao novo ciclo. Por muitas vezes, eu acho que por sermos um pouco imediatistas, a gente começa algo,
a gente planta alguma coisa e pelo nosso desespero em não ficar no mesmo lugar, porque a gente acha que aquilo é desprestigiar-se, né? A Sim, gente não espera nem Sim. colher. A gente não espera nem os resultados daquilo. Então Deus olhou para mim no último ano e falou assim: quer colher? Fica no lugar até o ciclo realmente se encerrar. Qual será, pastor Paulo Santos, a nossa maior dificuldade em esperar o ciclo se fechar? É difícil. Existem diversas dificuldades. Você estava falando de permanência, né? Sim, Permanecer. Aí eu me lembro de Abacuque, quando faz aquela oração. verdade. Aviva ao Senhor a Tua tua obra. obra no meio Meu dos Deus. anos. Ele não pediu para o Senhor avivar no começo, nem no final, mas foi Sim. no meio. Glória a Deus. O começo, geralmente, nós começamos com todo o vigor. Sim, O final já está garantido. Salomão disse que melhor vai ser o final do que o começo. do que o começo. Só que o meio de aperto. é Né? quando aparecem as dificuldades. Sim, É quando a gente pensa em desistir. É quando nós nos deparamos com os opositores. Pessoas que torcem contra o projeto de Deus. verdade. Aí Abacuque ora: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque quando eu pensar em desistir, que o Senhor possa me revigorar. E eu tenho certeza que, independente das dificuldades, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Glória a Até Deus. aqui. Eu sou muito grato a Deus pela tua vida. É recíproco, meu E pastor. eu quero pode ter dizer que eu certeza. tenho uma admiração muito grande por É ti. recíproco. Eu tava falando com o pastor há pouco, antes do pastor Joel chegar aqui conosco, nos dar a honra de chegar aqui conosco, que o Liberto também tá voltando por uma ministração que eu ouvi do pastor Paulo Santos. Sim. Eu não estava presente, né? Eu acredito que foi na Debras, em São Paulo. Debras. Acredito que foi lá. E o pastor, ele postou um frame, e isso até é exemplo para os nossos amigos pregadores. A palavra que Deus te entregar, muita gente até critica, mas por que fazer um vídeo? Para que fazer uma live? Para que investir para divulgar uma palavra? Divulgue mesmo. Vá mesmo, acredite na palavra que Deus te entregou. Tem pessoas que para você pode ser só mais uma visualização em um rios que você tem muitos lá. Alguém vai ser edificado. O pastor ministrou, e foi no status mesmo que eu vi, que ele falou assim: e penduraram as suas harpas no nos salgueiros. Eu falei: Senhor, talvez essa seja a minha harpa pendurada, que eu tive que pendurar por um tempo para que o Senhor me prontificasse para carregar aquilo de novo. Salmo 137. 137. Essa mensagem, eu já ouvi muitos testemunhos dessa Glória a mensagem. Deus. Muitos mesmo. E é aquilo que você falou. Às vezes a gente posta um rios Não e nós imagina. não sabemos a proporção Verdade. do que Deus faz na vida de alguém. Eu já vi diversos testemunhos. Deus me deu a graça de pregar nessa vigília da Debras. Sim. E pela graça de Deus abriu-se muitas portas pelo Brasil. E eu vou estar voltando esse ano de novo. Glória a Deus. E é só Deus que faz isso, né, Pastor João? Verdade. Verdade. Um pregador aqui do norte, assim, Chegar. ir pra lá, assim, é só Deus. E eu quero profetizar, né? A gente recebe tanta gente de lá, tá na hora do Verdade. nosso povo aqui também começar a acessar esses Verdade. lugares, Em nome porque de Jesus. Com certeza. aqui a nossa galera, os pregadores aqui, eles são diferenciados. Evoluíram Muito, muito, muito. Está em um processo de evolução muito grande. Sim. E Aqui os tem- pregadores não se contentaram naquilo. Eles não estão só apenas pregando, estão vivenciando o que pregam, né? Verdade. O Libertas agora também vai se expandir novamente para Macapá e também vai ter a nossa primeira edição no Rio de Janeiro. Então, pra gente é Beleza. aquele divisor de água, né? Sim. Quando eu fiquei lá no Rio de Janeiro muito tempo, eu sabia que Deus faria algo parecido com Macapá. Fica aqui, cresce aqui, constrói uma história aqui, como o pastor falou no início, sobre história. Constrói tua história aqui, porque daqui a pouco você é apenas uma porta, é o espia da terra. O porque daqui a Libertos pouco vem vai toda ser a nação. conhecido no Brasil. Eu acredito Amém. nisso em nome de De Jesus. norte a sul, leste a oeste. Eu Falamos acredito essa nisso, palavra. pastor. Em nome de Jesus. Deus ali tem feito proporções realmente inimagináveis, né? Verdade. Falamos um pouco sobre as pessoas que estarão conosco e nossa expectativa também para ouvir o nosso amigo pastor Edielson. Aí, sou suspeito a falar, né? O Gelson É mestre, né? O Gelson é meu irmão, a gente tem tido assim muitos momentos de crescimento. Sempre Glória que eu tô a com ele é Deus. enriquecedor. Eu estive numa conferência agora, né? Me deram a oportunidade de pregar primeiro que ele, mas depois ele veio, ele Destrinchou. destrinchou, trouxe do Gênesis ao Apocalipse, trouxe tudo que tinha no Taná ali de segredo, de Jesus. código. E o pastor Gelson, realmente, o que a gente tem visto no ministério dele é a boa mão do Senhor levando ele. Verdade. Ele tá numa graça, num nível assim muito poderoso.
E eu tenho certeza que na vigília ele vai entregar algo Em magnífico. nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente tá falando sobre mesa, sobre memórias, né? E uma pessoa estaria aqui conosco, mas por uma questão de avião, não deu um problema no avião, não pôde vir. Então eu queria aqui ministrar nossa saudade e nossa honra à nossa amiga, Sanai Valuar, Ah, é, essa, que é né? bênção sobre nossas É vidas, é verdade. bênção do nosso ministério, é bênção para as pessoas que estão aqui. Sanai, mesmo aí em Orilândia, receba o nosso abraço, receba nosso carinho, nossas orações. Nós estamos em contato diariamente, mas ela vai estar aqui nessa mesa também conosco para acrescentar algo mais. Pastor Joel, iniciando agora, né, o nosso ano, não somente através da vigília, mas do podcast, que é aquilo que antecipa o que vai acontecer na vigília, Sim, né? Porque tudo que acontece numa vigília, pastor, começa no joelho que se dobra, numa mesa que se reúne e nas pessoas que vêm até nós, né? Que vão Tremendo. carregar aquela graça, aquela unção no pós-vigília. Então, o que esperar, pastor, para esse ano de 2025? esse ano de 2025 parece que há uma concordância espiritual nas mesas que eu tenho a oportunidade de participar. Como a gente acredita numa projeção profética, que estamos vivendo um período, sim, profético, Sim, de preparação, de expansão do evangelho, esse é um ano que os céus vai estar aberto. E aonde eu tenho ministrado, trago essa profecia, que o número 2 na Bíblia é Beit, né? Aleph Beit, que significa casa. 5, Aleph Beit, Gimel Dalet Re, significa janela. Então, é a janela dos céus abertas sobre as eu casas. creio. O que vai ser liberado na vigília, a pessoa vai levar para dentro da sua casa e vai ver uma real transformação lá Eu dentro. Amém. acredito nisto. E Glória nós a Deus. vivemos uma jornada agora que vai se iniciar, né? Eu queria até aproveitar o gancho do pastor Paulo Santos sobre a Debrás que foi falado. Desde aí aqui Sim. nossas condolências à nação madureira, né? É uma perda Condolências. irreparável ontem, né? Bispo Samuel Ferreira. Bispo Samuel, a Bispa Keila, que o Senhor recolheu, que eles possam consolar toda esta nação, que é muito bênção para a gente ali também no estado do Rio de Janeiro. Abriu-se as portas ali para muitos de nós, né? Muitos. Ali em São Paulo, e no Brasil todo, a Sim. nação madureira. É uma porta que o Senhor tem aberto para que pessoas possam falar do nome do Senhor e mais pessoas serem alcançadas por isso, né? Pastor, nós sabemos que nós somos a flecha, nosso Deus é o arqueiro. Qual será o nosso alvo ao longo desta nova jornada, né? Nós sabemos que há uma jornada onde hoje a gente não consegue mais proteger tanto nossos jovens de informação. É impossível. Eu posso estar até equivocado ou sendo um pouco exagerado, mas eu considero impossível alguém ter um Instagram e não conseguir ter acesso a músicas profanas, Sim. abrir um Uhum. TikTok e não ter acesso a palavras torpes. Como se sentir protegido ao longo disto, né? Permanecer mesmo quando o inimigo quer nos fazer tropeçar. Nós sabemos que permanecer não é só ficar, porque se permanecer fosse só ficar, a dracma dentro de casa não estaria perdida. Sim. Se permanecer fosse só ficar, a mulher de Ló, ao permanecer no caminho do Senhor, não viraria uma estátua só de olhar para trás. Nós sabemos que permanecer é muito mais mente do que corpo, né? Sim. É muito mais fé do que razão. Costumo dizer que a fé não faz sentido, mas faz efeito. Efeito de milagre, efeito de condição, efeito de Verdade. viradas. E para o senhor, pastor, naquilo que o senhor, dentro da sua intimidade, pode compartilhar conosco. Não sobre o Joel, filho da pastora que nós gostamos tanto, mas o pastor Joel, ministerialmente, como pessoa pública. Qual o seu alvo este ano? Um dos alvos que você pode compartilhar conosco. Esse 2024, né, foi um ano de realmente de muito movimento. Sim, E esse ano, o que eu tenho ouvido, né, da parte de Deus para o meu ministério, que realmente é um ano de alcançar novos lugares. sim. Tem aquele momento que você falou de flecha, né? Uhum, Para mim, o mais importante é a flecha estar dentro da aljava. Porque verdade, se ela não tiver na aljava nem lançado, ela vai ser. verdade. Esse momento de Verdade. aljava é o momento de permanecer. O momento que a flecha tá na aljava, ela tá ali esperando o momento para ser Lançado, é selecionada. verdade. Eu acredito que 24 foi isso. Foi um período assim. Teve o falecimento do meu pai, que mexeu Sim. muito Hum, com o meu emocional, com o meu espiritual. Você imagina, Sim. meu pai, ele é conhecido em Belém, é um sim, policial conhecido, foi transformado de forma extraordinária, se tornou um homem de Deus. E aí, quando a gente tinha a expectativa de que ele faria muitas coisas, sim. conseguiu fazer, Deus o levou, né? Deus o acendeu. E aquilo assim fez muito refletir, né? Enquanto você tem a oportunidade, faça. E meu coração tá ardendo para acessar novos lugares, para alcançar mais vidas, para ser realmente uma voz onde Deus ele tem me levado. Glória a Deus. Pastor Paulo Santos, o seu alvo neste ano. Deus, ele colocou dentro do meu coração alguns projetos para esse ano. Amém.
um dos projetos é fazer cruzadas dentro de Belém, Maravilha. na rua. Muito importante. Muito importante. Evangelizar, fazer a evangelização durante o dia e a cruzada durante a noite. Sim, E alcançar vidas. Deus usou homens como John Wesley. verdade. E através de John Wesley, a Inglaterra foi abalada com grande avivamento. Assim Deus está nos usando e quer nos usar mais. Porque um verdadeiro avivamento ele tem que mudar a sociedade onde a gente vive. É verdade. Verdade. Quando John Wesley pregava na Inglaterra, os prostíbulos fecharam, os bares fecharam, até a criminalidade baixou. Sim. Então, Deus está dentro do meu coração. Esse projeto, fazer cruzadas para esse ano de 2025 e alcançar um novo público. Um público de pessoas ímpias. E eu tenho certeza que vai se concretizar. Eu Em conto nome com de vocês Jesus. também. Com certeza. certeza, conte conosco. A igreja fora também das quatro paredes, né? Sim, sim. Pastor Joel, eu gostaria que o senhor esclarecesse pra gente, dentro da sua sapiência, qual foi o meio, a circunstância em que Paulo falou para Timóteo: Timóteo, tu porém permaneça. Pra gente contextualizar, Timóteo era muito novo, né? Sim, O que chama atenção é que Paulo tinha mais de 300 obreiros. Era alguém que realmente 15 milhões de membros, novos convertidos, tinha 5 milhões, porque ele escolhe muita um gente, jovem verdade. de 17 anos. E ele mesmo diz, porque a sua fé não é fingida. Nossa, que Porque bênção. tinha gente que tinha Apolo, varão valoroso, valente em palavras, pregava demais. Tinha tantos outros como Alexandre, só que muitos deles abandonaram Paulo na hora de permanecer, tosquenejaram, verdade. ficaram manquitolantes. Mas acima de tudo, Timóteo permaneceu. Alguém tão jovem com isso para desfazer, né? Aquela ideia de que a idade revela a maturidade, nem Isso. sempre. Sim. Às vezes um projeto jovem tem alcançado lugares que outros mais antigos não têm conseguido acessar. Verdade. E quando eu olho para a escolha de Timóteo, é alguém que permanece, que tem a fé não fingida, é alguém que tem um coração ensinável, porque apesar dele ter essas características, ter uma boa família, mas ele sempre teve o coração ensinável para aprender com Paulo. Sim, E aí Timóteo passou por muitos problemas, né? Em Tessalônica, quando expulsaram Paulo, em Éfeso, quando não queriam aceitá-lo por causa da idade, Paulo teve até que circuncidá-lo, mas ele diz: permanece, independente de não te aceitarem, independente das perseguições, independente das pessoas não validarem a unção que está na sua vida, porém verdade. permaneça, porque o céu já te validou. que maravilha, né, pastor? Nós sabemos que naquele momento muitos da igreja estão vacilando também, né? Verdade. No contexto. Então, eu vou falar, você vai perder, quem sabe, amizades, pessoas que você considera, pessoas que você anela em ter perto, mas ainda que quando haja rompimentos, quando ciclos que te fizeram tão bem, você tiver que encerrar, permaneça, né? Nós falamos há pouco sobre a dificuldade de encerrar ciclos, porque nós aprendemos com o Senhor, como o pastor falou há pouco, a memória, né? A gratidão. E nós temos tanto medo de ser ingratos, que nós acabamos nos prendendo a um ciclo com medo de demonstrar ingratidão ao romper aquele ciclo. Eu tenho falado ao longo do último ano inteiro, gratidão não é prisão. Ninguém deve estar preso a Verdade. dívidas de gratidão. Pô, a que dá, né? Ninguém deve estar preso a dívidas. Isso aqui é forte. Ninguém deve estar preso a dívidas de gratidão. Sim, Porque tem gente que confunde dó com misericórdia. verdade, Ninguém deve ter Pena, dó né? com pena. Isso. Eu acho que é o pior sentimento. Porque verdade. quando você tem pena de alguém, você está invalidando a imagem e semelhança do Criador. Sim, Tem que ter misericórdia com a situação. Agora, não existe dívidas de gratidão. Gratidão é tudo em troca de nada. Verdade. Então, se alguém fez algo por mim, foi graça. Ninguém deve estar preso a essas dívidas. perfeito. E a gente percebe muita gente que, por um momento, né, estava ali, mas Deus já quer fazer com que a pessoa rompa, mas ela fica Verdade. ali por algo, uma memória afetiva do passado. É não prolongar os ciclos falidos pelas boas memórias que nos proporcionaram, né? Sim. Foi bom ali, mas se permanecer ali, aquilo que foi bênção passa a ser maldição, Sim. né? Pastor, uma estrutura espiritual que nós temos colocado diante da igreja, Deus tem feito nascer diante de nós, né? Nós vemos muitos jovens que estão abrindo mão de viver como outros jovens, até amadurecendo mais cedo diante de Deus, para ser uma voz profética Sim. ativa diante do que Deus tem levantado. Será que há diferença entre um profeta que já está profetizando há muito tempo e um profeta que está chegando agora? Existe uma diferença. A vivência, ela pode limitar a profecia. A vivência que eu ainda não tive pode limitar até onde eu posso chegar.
Não, nada limita a profecia, porque profeta, como eu já disse em outros episódios, vou retroagir Navi. É aquele que fala em nome de alguém maior do que ele Sim, mesmo. O profeta diz assim, diz o Senhor. É claro que a experiência do profeta velho, ela conta, sim. mas no que Sim. tange respeito a você ser obediente à visão, aí não. Não é a idade, é o coração ardente. Coração. Tem Acredito. até na Bíblia, né? Profeta velho, É, Profeta profeta novo. novo, perfeito. sim, Isso mesmo. Pelo qual o profeta velho, ele fica com inveja, do Isso. profeta novo. porque Deus está usando o profeta novo, influencia. Será que isso acontece hoje em dia? Acontece muito. Será? Quando vê Muito Deus mesmo. levantando alguém, usando alguém. É verdade. É a geração nova, como eu falo, né, que não respeita a antiga e a É, antiga que não quer aceitar a nova. Sendo que respeitando ou não, aceitando ou não, credibilizando ou não, Deus levantou, tá não tem. levantado. É. Deus Vai levantou. falar com Verdade. ele, né? É interessante, se já não tivesse havido um tema do Liberto lá em 2021, em agosto de 2021, que foi Santa Isabel, que foi o Emaús, seria perfeito para ser o pós-tema, né? Porque nós sabemos que Emaús é o caminho exato de alguém que não permaneceu, não ficou em Jerusalém, Sim. estava voltando para sua casa. Muitos creem que Cleopas seria Pedro, né? Muitos acreditam, mas quando ele está voltando para Emaús, o próprio Jesus, através de um outro rosto disfarçado, se apresenta a eles, né? Isso eu acho Verdade. interessante, que quando Jesus se revela a ser Cristo, eles vão olhar um pro outro e vão dizer, mas não era verdade que o nosso coração ardia quando ele falava? Isso. Ou seja, rostos diferentes, semblantes diferentes, mas uma mesma voz. O mesmo Deus que pode usar um rosto jovem, pode usar um rosto maduro. O mesmo Deus que pode usar uma criança que mal aprendeu a falar, pode usar aquela irmã que te admira, a irmã do coque, do ciclo de É, oração, que vem verdade. marchando ao nosso encontro. Semblantes não impedem que a voz dele seja ouvida, que a profecia seja direcionada e que essa nação fique de pé de novo. Eu queria pedir para o pastor Joel dar um recado para nortear o nosso mês de fevereiro, um recado direcionado à Nação Libertos. Nação libertos, permaneça. Permanecer é Ishihot. Eu lembro, para contextualizar, Deus falou assim para Isaac: não desças no Egito, mas está tendo fome em Gerar. Uhum. Fica, permaneça, porque se você permanecer, eu vou fazer no lugar da crise o maior testemunho da sua vida. Que maravilha. Permanecer também pode ser Savilanut, que significa combustível. E a gente sabe, se você quer percorrer distâncias longas, quanto maior a distância, maior será o combustível. Quanto mais você permanecer, com certeza mais longe Deus ele vai te colocar. E eu quero falar isso para a Nação Libertos. Você que rompeu esse ano, eu não sei se está sendo como você imaginou. Tem gente que está ouvindo agora que do dia 31 para o dia 1º fez orações e parece que não estão vendo as coisas acontecerem. Mas eu quero profetizar na sua vida que se você permanecer, é questão de tempo para você acessar o que Deus tem para sua vida. Glória a Deus. Quem permanece, acessa. Acessa. Perfeito. Tremendo. Pastor Paulo Santos, um recado para o nosso mês de fevereiro para a Nação Libertos. Nação libertos, não deixe o fogo se apagar. Glória a Glória a Deus. Deus. Permaneça. Tenha referências. Se Elias não tivesse permanecido, não tinha Eliseu. Verdade. Ele pediu a morte. Sim. Ele pensou em desistir. Mas ele sabia que a missão dele ainda não tinha acabado. Hum. Muitas vezes, talvez você pense em desistir, você diz assim, Deus, eu não tenho força, eu não tenho estrutura. E você não sabe, tem um Eliseu que está dizendo, eu quero ser como ele. Amém, Jesus. Eu quero que Deus me use como ela. Verdade. E se você desistir, você pode estar matando também a fé de alguém, É verdade. o ministério de alguém que se espelha em você. Então permaneça. Não deixe o fogo se apagar. Glória ao nome do Senhor. Amém. Continuar mesmo sangrando. Sangrando mesmo vai. Ferido mesmo vai. Porque a mesma obra que nos fere também nos cura, né? Fico verdade. imaginando quantas vezes Noé, que ficou por décadas construindo aquela arca, será que nenhuma vez, nenhuma oportunidade dele martelando o prego na arca ele não feriu o dedo? Não É. feriu a mão? Só que ali a arca, ela também tem betume, né? Betume, tem cedro, ali tem instrumentos de cura, ou seja, ele pode até se machucar, mas da mesma obra que machuca também cura. Nós sabemos que pela obra, pelo amor a Cristo, somos entregues à morte todo dia, mas nós sabemos que já não vivemos nós. Cristo é quem vive em nós. Então, para Sim. encerrar a nossa conversa de hoje, o nosso podcast de reinício, nós queremos declarar sobre você. Permanecer até aqui
vai ter valido a pena quando você perceber que você nunca esteve só, que você nunca esteve sozinho. Essa ansiedade não vai te destruir, essa depressão não vai te consumir. 7 de fevereiro vai ser a data de um restart sobre nossas vidas. Em 7 nome de fevereiro vai ser a data de um novo começo. E nós não recomeçaremos do zero, porque recomeçar não é vir do zero. Recomeçar é se levantar de onde caiu, de onde parou. Então, que 7 de fevereiro nós possamos nos encontrar naquele lugar, na Santuário da Bênção, para juntos gritarmos, declararmos: estamos tirando nossas harpas dos salgueiros, nós estamos entrando na aljava, estamos colocando ali a flecha que somos nós, e nós permaneceremos. Você é a luz para sua casa, você é salvação para sua família, para o seu departamento. Tem gente que está acompanhando agora que está dizendo: pastor, eu ia deixar agora o departamento esse ano, ia deixar a liderança. Você não vai deixar. Deus vai enviar mais gente ainda para você, porque você é ungido por Deus para permanecer. Podemos resumir essa nossa conversa entre tantas frases, uma que surgiu agora: quem permanece acessa. Glória a Então Deus. acesse esse tempo novo, porque o melhor de Deus está por vir. Pastor Paulo Santos, sexta-feira, 7 de fevereiro, e aguardamos lá para abrir esse novo ciclo, essa nova Uma jornada, na maior das expectativas, porque o céu estará naquele lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor Joel, nos despeça. Antes eu queria que vocês comentassem aqui debaixo dessa publicação. Permanecer você vai dar a definição do que permanecer tem sido para você esse tempo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, e a gente te espera na vigília para dar muito lugar para Deus juntamente com você. Vem com a gente. 7 de fevereiro, sexta-feira, Santuário da Bênção, te esperamos lá. Deus abençoe e vem ser livre, em nome de Jesus. Amém. Amém.